Assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo. Assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Ou seja, aqui nós podemos substituir esta ansiedade com expectativa. Ou seja, Cristo, ele chega a um lugar e as pessoas que estão naquele lugar ouçam, porque isto já começa a ser recado para nós todos. Onde Jesus está, onde ele chega, deve haver o quê? Expectativa. E nós vamos aprender que em muitos lugares na Bíblia, o que define a nossa experiência com Deus é a nossa expectativa. Se nós chegamos a este lugar sem expectativa nenhuma, e ouçam, Cristo está neste lugar, sim ou não? Então, se Ele está neste lugar, deve haver em nós expectativa. Nós não estamos aqui como estamos num outro lugar qualquer. Porque este lugar, quando nós nos reunimos, ouçam, quando nós estamos fora deste lugar, este lugar é apenas um lugar. É um lugar abençoado, é um lugar bonito, mas é apenas um lugar. Quando nós nos reunimos aqui, Deus está presente de uma maneira diferente, porque é a igreja que está reunida aqui, para o adorar e para o louvar. Então, quando nós estamos juntos aqui, a nossa expectativa deve estar lá no alto. Ou seja, Deus vai falar conosco. E não só Ele vai falar conosco, como nós vamos ter a oportunidade de falar com Ele. Então nós devemos ter essa expectativa. E de imediato no versículo 41 diz assim: e eis que se aproximam, vejam, a multidão está com expectativa, mas há uma pessoa que se aproxima de Jesus. E de novo isto é recado para nós. Nós todos que estamos aqui podemos ter expectativa ou não. Quem não tem expectativa recebe pouco de Deus. Pouquíssimo. Quem está muito distraído, Deus pode estar a falar coisas, a pessoa não vai perceber. Se a pessoa não tem expectativa e está mais concentrada em quem está ao seu lado, ou o que aconteceu ontem, ou o cansaço, ou seja o que for, não vai receber de Deus muita coisa. Mas não chega a termos expectativa. Porque o povo estava todo na expectativa de Cristo chegar, ele chegou, mas diz que houve uma pessoa que se aproximou dele. Portanto, nós aqui, não basta estarmos aqui, não basta termos expectativa, nós temos que nos chegar a ele também. E diz que eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, um homem religioso, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até à sua casa. Vamos ficar de pé, todos juntos, por favor. E eu sei que houve pessoas que chegaram mais cedo, há pessoas que estão aqui desde as 9, outros chegaram às 9h40, outros chegaram às 10 e conseguiram tomar lá embaixo o pequeno almoço, outros chegaram às 10h20. Houve quem tenha chegado às 10h27 e houve mesmo quem tenha chegado atrasado. Quem é que chegou atrasado? Confesse lá. Quem chegou atrasado? Faça assim. Não há problema. Acontece aos melhores. Quem mais é que chegou atrasado? Só para nós vermos e marcarmos estas pessoas. Acontece aos melhores. Então, como nós somos uma igreja tão amorosa e nós queremos que toda a gente se cumprimente, os que chegaram mais cedo, os que chegaram a horas e os que chegaram atrasados, eu gostava que nós pudéssemos sair do nosso lugar e cumprimentarmos 3 pessoas que nós ainda não cumprimentámos com um abraço fraternal e dizer bem-vindo a casa.
Amém. Vamos tomando os nossos lugares e vamos trabalhar um pouco na palavra de Deus. Podemos nos sentar, está bem? Amém, graças a Deus. Então, aquilo que nós lemos tem contexto. Antes de Cristo ter chegado àquele lugar, uma das coisas que aconteceu, se nós voltarmos atrás, é que houve uma tempestade. Houve uma tempestade, os discípulos estavam no barco, Cristo está no barco, etc, etc. E eu gostava de ler alguma coisa antes de nós chegarmos a este evento, onde Jairo aparece e uma mulher depois também aparece. Entretanto, há um homem que é possuído de demónios, ele é liberto. Mas antes dessas coisas todas incríveis acontecerem, há uma tempestade. E quando Cristo se levanta e ele resolve a situação da tempestade, há aqui um pormenor que eu gostava de chamar a vossa atenção, e eu creio que será bênção para vós, como foi para mim também. Quando nós estamos em Lucas, mas nós vamos ver o relato dessa tempestade em Marcos. Lembrem-se, antes destes milagres todos, houve uma tempestade. E vejam o que é que acontece. Marcos 4:39. Agora sim, a multimédia vai passar. Então vejam, há uma tempestade e diz assim: então ele, Cristo, se levantou, repreendeu, ouçam isto, ele repreendeu o vento e falou ao mar. Ele repreendeu o vento e falou ao mar. Aqui não diz, e Marcos é muito interessante nisto, aqui não diz que ele repreendeu os dois. Ele diz que ele repreendeu o quê? O vento. Mas ele falou ao mar. Porquê que existem tempestades? Por exemplo, no mar, quando as ondas são grandes, é fruto do quê? Então o vento é a causa. Então o mar ficar revoltado é a consequência, é o sintoma. O mar ficar bravo é um sintoma da energia que o vento causa. Então ele não, ouçam por favor, ele não repreende o sintoma, ele não repreende a consequência, ele repreende a causa. E para tornar isto mais claro, por exemplo, alguém que tem problemas com álcool, um alcoólico, um viciado em álcool, esse vício é um sintoma, não é uma causa. A pessoa está a refugiar-se no álcool, que é consequência, mas a causa é outra. A pessoa está infeliz, está deprimida, a pessoa... eu não sei. Mas o que acontece é que nós começamos a combater as consequências, os sintomas, em vez de descobrirmos a causa. Uma pessoa que é viciada em pornografia, se eu vou tratar a consequência ou o sintoma, eu nunca vou descobrir a causa. Então o que eu vejo às vezes à nossa volta é que nós pedimos oração, combatemos, estressamos-nos, procuramos ajuda relativamente às consequências de alguma coisa e não à causa. Eu posso estar a orar por alguém que não é um cristão, a pessoa nunca se converteu. Eu posso estar a orar sobre a depressão da pessoa, sobre questões que a pessoa está a passar, mas eu estou a tentar combater o quê? A consequência, o sintoma. Primeiro nós temos que resolver o quê? O coração, que é a causa. E uma das coisas que nós devemos, como igreja, fazer sempre é não combater os sintomas, mas primeiro descobrir a causa. Porque imagine, se nós temos uma doença grave, do que é que vale nós estarmos a tratar apenas os sintomas? Se nós não sabemos a causa. A causa vai se agravar. Então o que nós vemos no nosso país, estas tensões políticas, estas coisas, as guerras que nós vemos, os conflitos que nós vemos no mundo, são o quê? São sintomas. Qual é que é a causa? É mudar o primeiro-ministro e o presidente e o não sei o quê?
É isso? Não, nós vamos mudar o quê? Os sintomas. O que é que nós temos que mudar? O coração. Se nós não mudamos o coração relativamente a coisas à nossa volta, nós trocamos o vício do álcool, o vício das redes sociais, o vício de sermos pessimistas, o vício do, sei lá, nós só trocamos um vício por outro. Há pessoas que trocam o vício de fumar pelo vício de treinarem no ginásio, sei lá. Ou seja, nós andamos de vício em vício a tratar sintomas em vez de descobrirmos as causas. E a palavra diz que o coração, o que está aqui dentro, é que tem que ser transformado. E a partir daí, o coração, que é a fonte de todas as outras coisas se vão acertando. Cristo repreende a causa e fala aos sintomas. E isto é alguma coisa que comigo mexe muito. Esta azáfama de nós queremos mudar a sociedade a partir dos seus sintomas, sem entender que a causa é que nós temos que trabalhar, a conversão das pessoas a Cristo. Essa é a causa que nós devemos batalhar. Então houve uma tempestade, os discípulos chegam a um lugar, há um homem que é possesso, Cristo liberta aquele homem. Há uma mulher que tem um problema de saúde, Cristo cura aquela mulher e depois lá mais para a frente ele ressuscita a filha de Jairo. Então houve uma tempestade, uma libertação, haverá uma cura e uma ressurreição. Mas em primeiro lugar houve tempestade. E quando eu estava a falar aqui sobre o Vítor, põe-te lá de pé, Vítor, para toda a gente ver e tu ficas com vergonha. Este é o Vítor. O Vítor veio aqui a primeira vez a convite da Rita, que já é aqui da casa já há muitos anos, mas andou um bocado fora para dar saudades. Né? Para depois, quando ela viesse, ai, coisa, Rita. Então a Rita convidou o Vítor veio, eu tive a oportunidade de tomar um café com o Vítor, conversar, conhecer a história do Vítor. E é muito interessante que ele estava aqui, ele é... Tu és o quê? PSP? Ele é PSP e coisa, portanto, já sabem que é um agente da autoridade. E então ele estava a viver a vida dele, entretanto, foi enviado para o Porto. E eu lembro-me que eu disse, olha, nós vamos estar a orar por ti, porque isso vai transtornar muito a tua vida e tal. Ou seja, a vida dele passou por uma tempestade. E eu lembro que eu orava e eu depois mandava mensagem, olha, como é que está a tua situação, Vítor? E ele dizia, ainda não sabemos nada e tal. Imaginem o que é, de repente, a pessoa tem a vida toda planeada, de repente, pimba, vai para o norte, vai para o Porto. Tem que começar a vida quase do zero. E eu orei, eu lembro, eu mandava mensagem e tal. E ele, sei lá, antes de ontem, não sei, mandou uma mensagem, pastor, a situação foi resolvida, obrigado pela oração, eu consegui outra vez voltar para Lisboa. Ou seja, Deus faz ainda a coisa. Deus responde às nossas orações. Obrigado, Vítor. Mas antes de haver um milagre, antes de haver resposta, muitas vezes existe o quê? Uma tempestade. Para Ele nos lembrar que nós não estamos no controle das coisas. E é isto também, Vítor, que isto, Deus faz estas coisas para que tu entendas isso também. É Ele que está no controle. E porque Ele está no controle, quando nós falamos com Ele, Ele ouve-nos. Ele tem prazer em conceder os desejos do nosso coração. Mas antes disto tudo, houve uma tempestade. E agora sim vamos ler de novo Lucas capítulo 8, capítulo 40. Diz assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos estavam aguardando com ansiedade. 41. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse à sua casa. Há um homem que faz um pedido a Cristo. Pois tinha uma filha única de 12 anos, versículo 42, que estava à morte, a filha estava a morrer. Enquanto ele ia, as multidões o pressionavam, ou seja, esse homem faz um pedido a Cristo, muita gente está à volta dele, esse pedido é feito, e depois parece que há uma mudança de assunto. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar e que tinha gasto o dinheiro todo com os médicos. E veio por trás dele e lhe tocou na orla, na ponta das vestes. E logo foi curada. E Jesus disse, quem é que me tocou? Ele parou. Aquela mulher tocou no vestido de Jesus
E que é muito interessante a vestimenta, é todo um simbolismo para lembrar os mandamentos, uma série de coisas. Mas a mulher toca nele, não, nem é nele, é na orla do vestido dele, não toca sequer nele, não é? Toca no vestido e ele para. E ele diz assim: quem é que me tocou? E os discípulos, assim meio quase de forma irónica, diz assim: quem me tocou? Versículo 45. Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse, claro que tinha que ser Pedro, não é? Disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e tu dizes quem é que te tocou. Isso é ridículo. Mas ele diz: não. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Ou seja, ele estava a ser pressionado, mas alguém o tocou. Porque tocar é diferente de pressionar. E nós vamos perceber isso também. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, com receio, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Ela confessou: olha, eu tenho hemorragias sempre, tinha um problema de saúde, eu toquei-te e eu fui imediatamente curada. Então ele disse: filha, a tua fé te salvou. Agora imaginem, ponham-se no lugar de Jairo. Jairo foi fazer um pedido. Jesus não deu muita conversa. Foi fazer um pedido. Jairo. Jesus não deu muita conversa. Entretanto, ele está como que a ir à casa de Jairo e entretanto para. E começa a conversar com os discípulos. E entretanto uma mulher é curada, ele começa a falar com a mulher e tal. Vocês conseguem imaginar a impaciência de Jairo? Porque Jairo pensa assim: a minha filha está a morrer. E ele está aqui a perder tempo a conversar com as pessoas. Quem é que me tocou? Olha, mas o que é que te aconteceu? E ela fala, e ele diz: pronto, filha, vai, a tua fé te curou. Eu, se fosse Jairo, eu estava sempre a olhar para o relógio e dizer: a minha filha vai morrer. Quer dizer, eu vim primeiro pedir. E ele está a atender toda a gente, menos a mim. Falando ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga de Jairo, dizendo: olha, a tua filha já morreu. Poxa, ele foi primeiro pedir um milagre a Jesus. Jesus, em vez de ir a correr acelerado, com o sentimento de urgência, que é: ela está a morrer, vamos lá rápido. Não, foi na boa, ainda parou, conversou com aquela moça, a filha morreu. E isto faz-me lembrar o seguinte: Deus não tem o mesmo sentido de urgência que nós. Quando nós lhe pedimos coisas com urgência, Deus não fica aflito para nos conceder o que nós queremos. O timing de Deus, muitas vezes, é diferente do nosso. Ele não se acelera porque nós estamos muito aflitos. Porque a nossa aflição é problema de quem? Nosso. Nós é que estamos aflitos. Ele tem tudo debaixo de controle. Ele conhece todas as coisas. Mas esta menina morreu. Não incomodes mais o mestre. Olha, isso já não tem ponta para onde se pega. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Que é uma maneira poética. Ela estava morta, mas para Cristo a morte é apenas um sono. Para ele vê a morte como um sono. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e advertiu, e mandou que lhe dessem de comer. Os seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Eu tenho 4 pontos rápidos que eu vou partilhar com os irmãos. Primeiro, versículo 40, esta ideia da expectativa. A expectativa que define a experiência. Como eu estava a dizer há pouco, a tua expectativa vai definir o tipo de experiência que tu vais ter com Deus.
Se tu chegas à presença de Deus sem expectativa, muito provavelmente tu não vais apanhar nada da parte de Deus. Porque Deus tem um princípio que é Ele não dá pérolas a quem? Então, quando nós não temos expectativa, nós estamos-nos a comportar como o quê? Eu não disse, eu só estou a dizer o texto. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz para nós não darmos pérolas a porcos. Porquê que nós não devemos dar pérolas a porcos? O que é que os irmãos acham? Porquê? Porque os porcos não valorizam o quê? As pérolas. Eu estou a dar pérolas a porcos, os porcos não valorizam as pérolas. A presença de Deus é para ser valorizada. É para ter uma expectativa do que Deus vai fazer. Se eu chego a este lugar como se fosse um outro domingo qualquer, sabe o que é que vai acontecer com esse domingo? Vai ser um domingo que qualquer. Vai ser apenas umas músicas que tu vais ouvir, vai ser apenas mais alguém que está aqui meia hora a falar ou 35 minutos, e é só isso. E tu vais e sais da mesma maneira que tu entraste. Mas o desafio hoje é que adapta a tua expectativa. Quando tu entras por aquelas portas, a partir do momento que tu entras por aquelas portas, não é no louvor, não é na pregação, é lá embaixo no bar. Na cafetaria, quando nós estamos a interagir uns com os outros, se tu tiveres expectativa, Deus começa a falar contigo lá. Por isso é que, ouçam, nós não temos a cafetaria só porque sim. Nós temos que é para dar a oportunidade de nós estarmos juntos e já naquele momento Deus começar a falar connosco. Se alguns de nós nunca chegamos mais cedo, é aquelas coisas muito curiosas que é... eu estou na igreja há tanto tempo, mas eu não conheço muito bem as pessoas. Tu vens tarde e sais cedo, é natural que tu não vais conhecer ninguém. É óbvio que tu não te vais dar com ninguém, ninguém te vai conhecer. Então a ideia de comunhão na igreja não é uma ideia apenas de nós estarmos aqui porque não temos mais nada para fazer. A comunhão é a estratégia de Deus para que Deus fale através das outras pessoas à nossa vida. Por isso é que é importante nós estarmos juntos. A sexta-feira que nós temos juntos é uma estratégia de Deus para Deus falar connosco. Então havia expectativa da multidão, mas houve um homem que chegou até Cristo e faz-lhe um pedido. Todos esperavam Jesus, mas apenas um foi-lhe fazer um pedido. E nós, como igreja, temos que aprender esta arte da petição. Porque a palavra diz que quando nós chegamos à presença de Deus, nós devemos chegar com petições e ações de graça. O que é que isto quer dizer? Gratos por o que já aconteceu, expectantes por aquilo que ainda irá acontecer. Gratos por aquilo que Deus já fez, mas pedindo que Ele faça ainda mais coisas. Esse é o espírito da igreja. E foi o que este homem fez. E eu gostava que nós hoje, esta pregação vai ser um pouco diferente, e depois vou acelerar os outros pontos. Mas eu gostava que nós pudéssemos orar já juntos. Porque há alguma coisa, nós, quando oramos a Deus, oramos uns pelos outros, etc. Mas eu gostava que nós hoje pudéssemos pedir a Deus. Eu gostava que nós, de uma maneira com singeleza de coração, eu gostava de vos convidar a ficarmos de pé. Vamos ficar de pé juntos, está bem? E eu gostava que nós pudéssemos orar agora, neste momento. Eu vou acelerar os outros pontos para não ficar pesado o tempo. Mas eu sinto que nós devemos fazer isso. Eu acho que há momentos que nós temos que aproveitar o favor de Deus e pedir. Pedir. Eu sei coisas que eu preciso que Deus haja na minha vida, no meu coração, no meu caráter, nos meus relacionamentos, seja no que for. E eu imagino que o irmão ou a irmã também. E eu gostava que nós pudéssemos aproveitar 2 minutos do nosso tempo juntos e que nós pudéssemos, cada um individualmente, ou tu orares por alguém e pedires que Deus conceda os desejos do coração dessa pessoa. Porque quando nós estamos mais perto de Deus, o nosso coração parece mais com o coração de Deus. Nós vamos pedir coisas que são conforme a vontade dEle, conforme o caráter dEle. Eu não vou pedir um Ferrari. Meu Senhor, dá-me um Ferrari para me impressionar. Eu vou pedir, Senhor, acalma o meu coração. Aquieta a minha alma.
Senhor, dá-me saúde onde tu sabes que eu preciso de saúde. Senhor, organiza a minha cabeça, ajuda a minha família. Porque eu olho para os irmãos, e há muitos irmãos aqui, que, por exemplo, os filhos não estão aqui, nem os netos. E isso aperta o meu coração. Eu fico com o coração apertado em relação a isso. Porquê é que nós não pedimos hoje, como igreja? Senhor, dá-nos os nossos filhos. Senhor, dá-nos os netos. Dá-nos o privilégio de termos uma família toda aqui. E aqueles irmãos, como é o caso dos pastores Brice e Suzete, o privilégio que eles têm, os filhos na igreja, e têm o neto. E isso é um privilégio que nem todos temos. É uma alegria que nós não devemos dar por garantido. Então eu gostava que nós pudéssemos pedir. Está bem? Vamos fechar os nossos olhos. Se tu quiseres sair do teu lugar, orar por alguém, podes fazer isso. Mas na linguagem do nosso coração, vamos pedir alguma coisa a Deus. Porque também faz parte de nós pedirmos a Deus. Está bem? Vamos fazer isso, no nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Santo Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Enquanto vamos terminando de orar, vamos nos sentar. Vamos continuar aqui a trabalhar na palavra de Deus. Graças a Deus. Amém. Então este homem foi fazer um pedido a Cristo. E entretanto aparece uma outra mulher, e isto leva-me ao segundo ponto. O primeiro é que a expectativa define a experiência. Coloquem as vossas expectativas sempre lá para cima relativamente a Deus. Deus tem coisas boas para nós, como igreja e como famílias também. Número 2 é que existe uma dor que define o comportamento. Se a expectativa define a experiência, existem dores que vêm até à nossa vida que devem definir comportamentos também. E por isso é que no versículo 43 fala desta mulher que havia 12 anos, sofria de uma hemorragia e ela gastou tudo com médicos, etc. Mas a sua dor definiu a proximidade que ela teve com Cristo. E há vezes que as dores que vêm até nós são dores que nos levam a aproximar mais de Cristo. E ela, por causa deste problema de saúde, porque ela sofria, ela sangrava muito, era como uma menstruação contínua.
imaginem, isto para as mulheres faz mais sentido para os homens, mas era uma coisa horrível e naquele tempo não tinham os acessos de higiene como nós temos hoje. Portanto, imaginem, aquela mulher tinha que planear as entradas, as saídas, os convívios, ela se saía de um lugar e ia para outro, ela tinha que contabilizar o que é que iria acontecer, se ela teria que mudar, não era o penso, sei lá, naquela altura eram os trapos, que se chamavam trapos de imundícia, era o que se chamava. Ela tinha que planear as entradas e saídas. E isto faz-me lembrar também que alguns de nós passamos por isso. Nós às vezes passamos por tantos traumas que nós em algumas conversas nós temos que ter cuidado com as entradas e saídas, com os temas de algumas conversas. Porque há pessoas, por exemplo, a pastora vai falar sobre violência doméstica. As pessoas que sofrem de violência doméstica é sempre um trauma que quando alguém fala de uma forma mais agressiva ou a pessoa, o tema da violência vem ao de cima, a pessoa reage logo. E alguns de nós temos também isso. Nós temos algumas situações que quando se fala sobre aquilo, nós temos esta tendência de reagir. Eu, por exemplo, posso-vos confessar uma coisa. Durante uma fase da minha vida, nos últimos, sei lá, 2 anos, para aí, 2, 3 anos, eu tive que planear as minhas entradas e saídas das redes sociais. Porque quando eu ia ao Instagram ou ao Facebook, eu não vou muito, mas quando ia mais ao Instagram, eu via sempre coisas que eu ficava tão triste. Coisas que algumas pessoas diziam, coisas que as pessoas faziam. Ou seja, eu já estava meio traumatizado de tal maneira que eu já tinha um bocado de receio de que quando eu fosse e eu via o story de alguém, eu ia ficar triste com aquilo. Então, o desafio que Deus nos faz é que quando nós sentimos que nós já vamos a medo em algumas áreas da nossa vida, nós devemos entregar isso a Deus e esforçarmos-nos para tocar nas vestes dele e ele renovar o nosso coração. E ele faz isso com prazer, porque ele está também, vamos dizer assim, na expectativa que nós assumamos as nossas fraquezas e os nossos momentos de dificuldade. Número 3, ela aproxima-se. E o meu terceiro ponto, e tenho só mais um ponto depois, é que se a expectativa define a experiência, a dor define o comportamento, a pessoa foi até Cristo, então a proximidade define o resultado. Quanto mais perto de Deus nós estamos, melhores serão os nossos resultados. Ela vai até Cristo como última alternativa. E ela veio por trás dele e tocou na orla da veste. E como eu estava a dizer, tocar é diferente de pressionar. Por isso é que Cristo, ele está a andar, só que alguém toca nele de uma maneira diferente. Toda a gente estava a tocar porque era uma multidão. Toda a gente estava à volta dele. Só que houve alguém que tocou nas vestes dele de uma maneira especial. E não é interessante que o próprio Cristo percebe isso? Toda a gente tocava nele, toda a gente o pressionava, mas houve alguém que tocou de maneira diferente. E este é o mistério também da nossa fé. Nós todos podemos cantar, mas a palavra diz que Deus procura aqueles que o adorem como? Mas ele busca, ele procura. É como se Deus estivesse a pairar aqui, todos estamos a cantar o mesmo, mas existem pessoas que estão a adorar. Todos cantam, mas nem todos estão a adorar. E o que Deus procura é aqueles que o adorem, não é aqueles que cantam para Ele. É aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por isso é que eu estou sempre a bater nesta tecla. E lá no Brasil, ouçam, foi incrível. O Brasil é um país incrível, Curitiba é uma cidade incrível, e igrejas incríveis. Mas é o mesmo síndrome. Eu pensava que era só em Portugal. Não, lá no Brasil também tem problemas. Lá. E não são poucos. Mas um dos problemas que eu vi é isto. Os homens lá são como os homens daqui também. No quê? Eu vou-te sempre dizer isto, porque é uma coisa que me faz muita confusão. Os homens, não todos, não cantam as músicas. Não cantam. Não cantam. Acham que já estão num nível, não cantam.
As mulheres cantam, os homens não. Os homens ficam assim. Parecem uns monos. Parece que alguém lhes fez mal. Ou eles entram na igreja felizes. Da boa, e falam do futebol, e falam do não sei quê, e falam do não sei quê. Estão na presença de Deus. Ficam... Parece que alguém lhes deve dinheiro aqui na igreja e não lhes paga. Eu às vezes apetece sair do meu lugar e perguntar: oh irmão, está tudo bem? Posso orar pelo irmão? Há alguma coisa que lhe está a afligir? Há algum problema? Porque as pessoas esquecem-se que o que nós fazemos juntos é juntos. Não, eu não vou ser abençoado pela maneira como a minha mulher está a adorar a Deus. Não é por osmose. E lá no Brasil é a mesma coisa, é incrível, eu não percebo qual foi o gatilho, qual foi a coisa na cabeça dos homens que acham que não têm que cantar. As mulheres envolvem-se, os homens não. Então a proximidade define e garante resultado, porque ela chega e ela percebe que toda a gente vai tocar nele, mas eu não me interessa se toda a gente está a tocar nele. Eu tenho que tocar nele. Eu sei o que eu preciso. Se os outros tocam e vão receber um milagre, fantástico. Mas eu sei o que é que eu preciso de fazer. E eu preciso de, no meio da multidão, com toda a vergonha da minha doença, etc, etc, basta eu tocar na orla do seu vestido e eu sei que eu vou ser abençoada. Imaginem o que é, nós como igreja, toda a gente pensar isso que é, eu não me importa se a pessoa à minha direita ou à esquerda está a adorar ou não, se a pessoa à minha frente ou atrás de mim está a adorar ou não, eu vou adorar a Deus. Eu vou buscar a Deus, eu vou adorá-lo. E eu lembro-me, claro que não é todos, mas a Ana sabe, houve um culto numa igreja que eu estava, ouçam, que a pessoa que estava atrás de mim era um homem, né? Mas eu acho que ele cantava... Diego, é Diego, não é? Diego, tu és de onde, Diego? Curitiba. Eu ia dizer, não sei porque é que eu disse. Havia alguém que estava a cantar atrás de mim, que eu acho que ele estava a cantar por todos os homens de Curitiba que não cantavam. Ele cantava com tanta força. Ó Diego, eu não quero dizer isto, mas eu acho que ele cantou por ti até lá. Ouçam, e depois eles... É que ele cantava com tanta força e estava aqui atrás. Eu lembro de ter dito à Ana assim: pá, eu estou a levar com os gafanhotos todos. E depois eu, para explicar às pessoas o que é que eram os gafanhotos, que no Brasil não usam essa expressão. Só que ele estava a dar tudo. Foi muito engraçado. Mas ele distraía-me às vezes. Mas sabe uma coisa que fazia? Ele cantava tão alto e com tanta intensidade que sempre que... Ouçam, e nós estivemos em cultos para aí de 4 horas. 4 horas. E eu havia... Por exemplo, nesse culto eu já estava tão cansado. Ouçam, eu estava a pensar assim, eu não estou capaz, Marcos, eu já não... Eu sei que Deus, eu sei isso, eu não consigo cantar mais, eu não quero mais. Eu apetecia-me dizer, malta, está bom. Tipo, 4 horas? Não, o brasileiro é intenso. E tanto quando eu peguei no microfone eu disse, irmãos, eu amo o Brasil, mas vocês são muito intensos. Eu não consigo acompanhar, eu não consigo. Só que uma coisa é boa. Sempre que eu me abaixo da minha energia de louvar a Deus, porque aquela pessoa estava a cantar com tanta intensidade, eu sentia-me envergonhado, porque eu pensava, putz, ele está a adorar a Deus, Deus está neste lugar, e eu estou aqui com estas coisas, estou muito cansado. Estás muito cansado o quê? É cantar até não conseguir mais. Então a proximidade sempre define resultado. Esta mulher decidiu no seu coração tocar nele e foi abençoada por causa disso. A multidão estava a mover Jesus, mas uma pessoa parou. A multidão estava a mover Jesus, Jesus estava a andar e ele parou por causa de uma pessoa. Quem sabe, no meio das coisas que acontecem hoje em dia, tu serás a pessoa pela qual Cristo para e dá-te atenção. Por isso é que nós oramos e adoramos a Deus. A pressão da multidão estava a fazê-lo mover-se, mas foi o toque de uma mulher que o fez parar. E por último, a generosidade define o milagre também. O cristão, por natureza, é generoso. Se tu não és generoso,
o Espírito Santo não pode morar dentro de ti. Porque o Espírito Santo, quando mora dentro de nós, ele produz um caráter diferente. Nós podemos ter dificuldades em momentos de sermos generosos, mas a nossa natureza é outra. A nossa natureza, nós somos outras pessoas, somos novas criaturas. E eu lembro-me desta ideia da generosidade por causa de Jairo. Como eu estava a dizer há pouco, eu não sei se já passou por isso, que é pensar, e termino, que é pensar que Deus está a abençoar toda a gente menos a tua vida. Deus está a abençoar todos, há sempre milagres que acontecem, mas a tua vez parece que não chega. Nós olhamos à nossa volta e Deus abençoa todos e livra e faz e dá prosperidade, mas a nossa vez nunca mais chega. Mas essa generosidade que é a generosidade de tu celebrares o que Deus está a fazer na vida dos outros. Não necessariamente na tua vida, mas na vida dos outros. É ao celebrar os outros que nós demonstramos que nós temos generosidade. Nós não estamos apenas a pensar em nós. Nós damos aos outros na expectativa e na certeza de que Deus fará connosco a seu tempo. Mas enquanto Ele não faz comigo, eu aplauso enquanto Deus faz com os outros. Eu não fico resingão, eu não fico, mas e Deus não faz é na minha vida. Não, eu celebro enquanto Ele não faz na minha vida, eu celebro o que Ele faz na vida dos outros. A generosidade define o milagre. Aprende a dar o que tu gostavas de receber. E quem sabe Deus pode te abençoar dessa maneira. Vamos ficar de pé juntos? Vou convidar o grupo de louvor. Vamos terminar a cantar para Deus a primeira música, pode ser? Vamos terminar celebrando a Deus. A primeira? Já não tem o quê? Então, mas eu posso tocar, e eu toco e canto. Espera, a primeira música. Qual é a primeira música? Isso. Maravilha. Tá bem, vamos só orar e depois vamos terminar, tá bem? Louvando a Deus, pondo em prática o que nós aprendemos, celebrando a nossa salvação. Vamos fechar os nossos olhos, tá bem? Senhor, obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado porque tu nos ouves e tu respondes às nossas orações também. Obrigado pelos milagres à nossa volta. Obrigado porque tu sempre vens ao nosso encontro e ajuda-nos sempre a ir ao teu encontro também. Ajuda-nos a criar expectativa, mesmo durante o resto deste domingo e o resto desta semana também, Senhor, que tu possas ser connosco. Lembra-nos de não darmos por garantido as coisas que nós temos recebido também e ajuda-nos a celebrar o bom que existe na nossa vida. Nossa vida não é só dificuldades, não é só problemas, não é só obstáculos que nós temos que ultrapassar. A vida tem sido um desafio, mas tem sido uma aventura ao teu lado também, Senhor. Então ajuda-nos, enquanto nós te dedicamos a esta música das nossas convicções, da nossa salvação, que nós não nos sentimos salvos, nós sabemos que somos salvos. E isso nós sabemos de acordo com a nossa fé e as nossas convicções também. Nós te agradecemos todas as coisas no nome que é acima de todo o nome, no nome de Jesus.